Aí pessoal, beleza? Geografia aqui na área com o professor Vander Júnior. É o seguinte, o assunto de hoje, pessoal, é formação e ocupação do território brasileiro. A expansão territorial do Brasil colônia, porque durante o período do capitalismo comercial entre os séculos 14 a 18, as metrópoles europeias, pessoal, acumularam capital com a prática de atividades de retirada e comercialização dos produtos primários, agrícolas e extrativistas, empreendida nos territórios conquistados. O Brasil, na condição de colônia portuguesa, consolidou-se como área exportadora de matérias-primas e importadora de bens manufaturados. Esse sistema de exploração, pessoal, de matérias-primas, permite explicar a formação e a expansão do território do Brasil, juntamente com os tratados assinados entre Espanha e Portugal, Tratado de Tordesilhas e Tratado de Madrid, que acabaram definindo com alguns acréscimos posteriores à área que hoje consideramos território brasileiro. E é o seguinte, esse pacto colonial ele tinha serventia mais para Portugal, porque é o seguinte, Portugal proporcionava ao Brasil produtos manufaturados, ou seja, produtos já industrializados, já feitos, já consolidados e escravos. O Brasil colônia lhe dava matérias-primas para Portugal e tinha esse monopólio protecionista. O Brasil, enfim, só poderia vender os produtos de matérias-primas para Portugal e Brasil também só poderia comprar produtos manufaturados e escravos também vindos e provenientes de Portugal. Não poderia comprar de nenhum outro país, até porque o Brasil ainda pertencia a Portugal e Portugal, como metrópole, né, como sua colonizadora, não deixava de jeito nenhum o Brasil expandir seus relacionamentos internacionais. Tinha esse monopólio protecionista, é meu e ponto final. Continuando aqui, pessoal, é o seguinte, a importância das atividades econômicas desenvolvidas no Brasil colônia representaram um fator essencial para a expansão territorial do Brasil. A primeira riqueza explorada em solo brasileiro, pessoal, foi o pau-brasil. Uma das espécies florestais nativas na Mata Atlântica foi muito procurado nessa época porque sua madeira era utilizada pelos europeus na fabricação de um corante vermelho que era bem utilizado, como a figura está demonstrando aqui, em roupas. Gente, para você colorir uma roupa, até a Revolução Industrial, até o século XVIII, o século XIX, era complicado. Não era todos que tinham roupas coloridas, né, de cores vibrantes, porque era muito caro. Além de você ter o tecido, você tingia o tecido. Todo o tecido que havia, ele era proveniente ou da seda ou do algodão. Ele era proveniente desses dois materiais em geral. E não era fácil você ter uma tinta que pegasse mesmo, de fato, nesse tipo de material. E o pau-brasil mostrou-se efetivamente eficaz para coloração do tecido, em vários tons de vermelho. Não só do tecido. Diga-se de passagem também que sua madeira era uma madeira prima, né? Uma madeira primária, uma madeira de lei, que foi utilizada por muitos até em instrumentos musicais. Depois do pau-brasil, pessoal, veio a cana-de-açúcar, que transformou o litoral do Nordeste no mais importante região econômica da colônia, até o início do século XVIII. A cana-de-açúcar ela predominou no Brasil por muitos e muitos e muitos anos. Isso por conta do açúcar proveniente da cana-de-açúcar. Lembrando que, antigamente, pessoal, para se ter açúcar era muito complicado. Não eram todos que tinham acesso ao açúcar. Para você ter ideia, entre os séculos 14 e 15, uma saca de açúcar, que não era o açúcar refinado proveniente da cana-de-açúcar, mas sim aquele açúcar mais rústico, não é? Aquele açúcar proveniente da beterraba, ele valia até preços de terrenos. Tinha gente que trocava uma saca de açúcar por fazendas, fazendolas e grandes porções de terreno, pelo valor que o açúcar tinha. O ser humano, pessoal, por muitos e muitos anos, ele só tinha acesso ao açúcar em sua alimentação nas estações dos anos nos quais as frutas doces tinham que ele poderia colher e comer. Na maioria do ano ele não tinha acesso ao açúcar. Hoje em dia é diferente, com a industrialização, a facilitação do processo de refinamento do açúcar, é fácil você ter acesso ao açúcar. A atividade açucareira, pessoal, passou a construir a principal atividade econômica e o Brasil tornou-se colônia do açúcar. Paralelamente à economia canavieira, a expansão da pecuária, da mineração, dos bandeirantes, das missões jesuítas e da coleta de drogas do sertão provocou a interiorização e o alargamento do território português em áreas que pertencem à Espanha. E o que seriam drogas do sertão? Denominação dada a produtos como cacau, pimenta, sementes, oleaginosas, castanhas, madeiras de lei,
salsa parrilha, baunilha, anil, entre outros explorados na Amazônia durante o período colonial. Isso porque os europeus não tinham acesso, não sabiam que esse tipo de fruta, de hortaliças existiam. Assim que eles o viram e o experimentaram, eles ficaram loucos por isso. Era tratado como a peso de ouro esse tipo de coisa. Por isso que é chamado de drogas, porque viciava aquele que provava, o europeu que tinha o seu primeiro acesso. A pecuária, pessoal, foi responsável pelo povoamento do sertão nordestino e completou a lavoura de cana-de-açúcar, que dominava o litoral, fornecendo carne para a alimentação e animais de tração para o trabalho nos engenhos. Ou seja, aqui no nosso Nordeste, depois da cana-de-açúcar, vinha a pecuária, que também predominou por muito tempo. As duas ações cultivadoras e criadoras predominaram por muitos e muitos anos aqui no nosso Nordeste, fazendo com que a nossa economia nordestina girasse em torno delas. Em virtude da atividade mineradora também, várias vilas e cidades foram sendo fundadas, ampliando posses territoriais da coroa portuguesa. Por conta da mineração, pessoal, várias cidades lá para o sul e centro-sul do Brasil foram fundadas, tais elas como Ouro Preto, que é essa que as imagens estão aparecendo aqui para vocês. Uma cidade que foi criada a partir da extração de mineral, de ouro, de diamantes. O pessoal que foi para aquela vilazinha que existia antes de virar Ouro Preto, antes de virar a cidade, foi com o intuito de explorar, de fazer mineração. E com isso a cidade foi abrangendo muito mais gente, muito mais gente, muito mais gente. Cidade histórica aqui no nosso Brasil, tombada pelo patrimônio cultural mundial. Tiveram também importância fundamental o bandeiranismo apressador entre os séculos XVI e XVII, que eram as expedições organizadas com o objetivo de aprisionar indígenas. E o bandeiranismo prospectou entre os séculos XVII e XVIII, que eram expedições que visavam descobrir ouro e pedras preciosas. Muitas vezes as bandeiras tinham os dois objetivos, ou seja, aqueles missionários, além de aprisionar indígenas, eles também tinham a missão de descobrir se ali havia materiais e minérios preciosos. As missões que catequizavam indígenas, pessoal, estiveram presentes no sul e no norte do território. Juntamente com ela, a exploração e a comercialização das drogas do sertão foram responsáveis pela incorporação de grande parte da Amazônia ao domínio português. Essas expansões das fronteiras do Império na República. E é o seguinte, depois da independência, em 1882, mais algumas áreas foram incorporadas ao território do Brasil Imperial. Mais tarde, no século XX, ao Brasil República. A maior alteração no mapa do Brasil pós-colonial ocorreu em 1903, com a anexação das terras que hoje formam o estado do Acre. Aqui dá para vocês verem as definições das fronteiras brasileiras, bem ditas, sendo que a maior foi a anexação do Acre ao nosso território brasileiro. E com isso, pessoal, nós encerramos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham tido um pouco mais de conhecimento, espero que tenham gostado. Enfim, nossa aula termina agora. Valeu, gente, até mais.